Fala galera, esse é o Diabeticast, aquele podcast pra você que acha que só de ir na padaria já fez o exercício do dia. Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais um episódio do Diabeticast, o podcast pra você diabético. E hoje estamos aqui no episódio 12 da segunda temporada. Quem diria que chegaríamos a mais de 40 episódios, hein? Pessoal, muito prazer. Meu nome é Rafael Ferreira. Eu sou diabético já há 26, quase 27 anos. Tenho 32 anos. Sou de São Paulo, capital. Moro aqui no meio da bagunça de São Paulo. Então, até estava batendo um papo aqui com a participante, aqui, com a minha convidada de hoje. E acho que o estresse de São Paulo mexe muito com a diabetes das pessoas. Eu queria ir para um lugarzinho mais calmo no interior, assim, no meio das arvorezinhas. Eu tenho certeza que isso influenciaria positivamente a minha glicemia. Galera, esse é o Diabeticast, um podcast que surgiu como braço do projeto Diabeticando, que é um projeto que vem para engajar vocês diabéticos. A minha ideia é trazer informação de forma simples para que a gente juntos aí consigamos, né, certamente chegar no novo nível de entendimento, nos cuidar e entender como nos cuidarmos melhor é o melhor caminho para a gente chegar no novo nível. E chegar no final do dia com a sensação de um dia de diabetes bom é muito bom e só quem teve sabe o que é. Estamos aqui então no episódio 12 da segunda temporada. Tô com uma participante incrível. Antes eu vou chamar vocês. Temos no dia, agora só no que vem, galera. Fizemos aí esse ano todo. Ano que vem, no dia 17/1, tá? Vai ser num domingo, das 6 às 8 horas da noite, nós temos o nosso encontro diabeticando. O que é o encontro diabeticando? É um monte de diabético, todo mundo diferente, várias faixas etárias, homens, mulheres, extraterrestres, tem todo tipo de diabético. Se quiser trazer o seu cachorrinho diabético, pode trazer. E a ideia ali é a gente bater um papo sobre diabetes. A gente se conhecer, entender o que cada um passa. Ó, no último encontro teve uma diabética do Egito, que contou pra gente como que é a doença por lá, como que é o tratamento, como que o pessoal cuida, e ela já disse que estará também no próximo encontro. Então te convido, tá aqui na página do Diabeticando, entra lá no link do perfil, você vai achar um linkzinho pro encontro, a gente se encontra lá, não é palestra, não é curso, é realmente um bate-papo pra gente poder se conhecer. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma diabética, eu sou curiosão, então eu fico caçando aí nas redes sociais diabéticos com histórias interessantes. Porque assim, ó, nós somos pessoas iguais. Todas as pessoas no mundo são pessoas normais. Mas tem algumas pessoas que saem fora do comum, né? E algumas dessas pessoas que saem fora do comum também são diabéticas. Olha que louco, nós diabéticos também dominamos o mundo. E essa pessoa veio com uma história muito interessante. Eu falei, pô, eu tenho que trazer ela para cá, bater um papo com ela, apresentá-la para vocês. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui transformado em alguma área. Então, Jenny Pavani, seja muito bem-vinda. Aê, Rafa, obrigada aí pela oportunidade, obrigada a todos. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar aí um pouco da minha história e estar contribuindo aí, né? Para todos aí. Bora, eu tenho certeza que vai ser bem legal. E a Jenny tava aqui há um tempão. Eu falei, vamos começar. É o tipo de pessoa que se eu não falar vamos começar, a gente fica conversando aqui da 4 horas da tarde, a gente vê que não fez nada ainda. Eu falei, então vamos começar e depois a gente bate papo, porque eu já vi que vai ter bastante ideia diabética legal. Jenny, eu vou fazer como eu faço sempre, né? Acho que antes de começar, a gente tem que trazer lá pro comecinho lá. E lá pro comecinho é o comecinho mesmo. Então eu queria te fazer uma pergunta. A pergunta é, aonde você nasceu? Que esse local aí do universo que você nasceu? E como que foi a sua infância? Assim, você é diabética desde novinha também, né? Mas assim, como que foi sua infância no geral? O que você gostava de fazer? Tinha alguma brincadeira que você era criança que você gostava de brincar? Eu sou aqui de Santos, estou aqui pertinho, né, da capital também. E, nossa, aqui no litoral é muito bom, né? Tipo, praia, desde pequeno, né, você curte
Aqui as brincadeiras são na rua, na praia. E eu tenho diabetes desde os 9 anos, né? Então, assim, a minha infância, até os 9 anos, assim, foi bem tranquila, né? E, eu brincava de tudo, sem restrições, né? E eu nunca tive restrição, mesmo depois de ter diabetes, nunca tive restrição de brincadeira alguma. E a minha infância sempre foi, assim, muito movimentada, muito ativa. Eu sempre fiz de tudo, uma criança super saudável, né? E aqui, assim, nós somos muito livres, né? Muito livres, assim. Pelo menos, eu tenho 39 anos, né? Pelo menos antigamente não haviam, assim, muitos problemas, né? E perigos, né? Assim, para as crianças. Então, a gente brincava na rua, mano a mula, pega-pega, esconde-esconde. Era a maior brincadeira, tudo muito saudável e muito legal. Pô, que legal. É o que eu falo, galera. A única brincadeira que o diabético não pode brincar é comer até explodir. Aí não vai dar certo, meu. Às vezes pode dar ruim essa brincadeira aí. Né? Acho que de resto não tem diferença. Esses dias eu vi um vídeo. Provavelmente, esse episódio agora, e vocês estão ouvindo hoje na quinta-feira, então vocês já devem ter visto esse vídeo. Se vocês não viram, vai lá no Diabeticando e olha um vídeo que eu postei terça-feira agora, tá? É um vídeo que fala sobre diabéticos. Eu podia contar um spoiler aqui, mas eu não vou contar. Depois vai lá e dá uma olhadinha lá, que vocês vão poder entender o que é a distinção de diabéticos e não diabéticos. E que, na verdade, ela não existe, né? Nós somos realmente iguais. Essa é a ideia aqui. Jenny, eu vou te fazer uma pergunta que me fizeram há algum tempo, e eu confesso que de tempos em tempos eu revisito essa pergunta e respondo ela para mim mesmo. E ela é muito boa porque ela me dá um norte, ela me dá uma sensação de que eu estou fazendo a coisa correta. A pergunta é a seguinte, é bem fácil a pergunta, é uma conta de não, brincadeira, eu já tinha feito essa brincadeira, não. Pensou sacanagem pro diabético aqui, ó? Se você comer 49 gramas de carboidrato complexo com 12 gramas de gordura, quanto de insulina você terá que tomar para não ter uma hipoglicemia severa? Não, mentira, não é essa a pergunta. A pergunta é a seguinte, Jenny, conta pra gente aqui. A pergunta é bem simples e bem direta. Quem é você, mas sem falar o que você faz? Sou uma pessoa extremamente positiva, motivadora, idealista, sonhadora, realista, apesar de ser contraditório, mas realista também, esportista, nossa, que ama demais a vida e solidária, que adora estar ajudando as pessoas, ama muito a família, empática, com defeitos também, claro, e trabalhadora. Muito bom, meu. É difícil responder essa pergunta, mas quando a gente responde, dá uma sensação de que legal, meu. É mó legal. Eu convido vocês aí. Mas é estranho também. Dá um pause agora no podcast, para e se responde. Quem sou eu, sem falar o que eu faço? Porque a gente liga, né, pros lugares e fala, oi, tudo bem? Eu sou o Rafael do Diabeticando. Tipo, pô, ia ser mó legal falar, sou o Rafael. O cara fala, fala, Rafa! E saber quem sou eu. Mas não dá, né? A gente se rotula. Então, eu sou o Rafael de tal lugar. Mas não sou. Eu sou o Rafael. E acho que isso é o mais importante. E essa é a provocação para vocês. Para vocês poderem entender quem é vocês. E é que a Jenny falou, ó, o meu maior defeito é ser muito perfeccionista, né? Não pode. aí fica tipo entrevista de emprego, né? Na entrevista de emprego... E eu não sei. O maior defeito é esse, né? Eu faço as coisas muito bem. Então eu sou muito exigente. Aí o cara fala, mas você é perfeito, cara. Pô, me ajuda aí, meu. Não, eu não sei se acontece com você, mas assim, quem é você? Diabética. Você fala também, nas horas vagas, né? Quando eu não tenho nada pra fazer, sábado eu falo, vou ser um pouco diabético agora.
fazer cara de diabético, né? Tá rolando essa parada na rede social. Também. Pra mim já parece assim também. É a deficiente visual? Putz. Fala também, às vezes. Às vezes é diabético, eu vou variando, né? Eu sou tudo isso. Mas é ruim, né? É ruim e é bom, porque assim, as pessoas, de certa forma, rotulam, né? Porque elas precisam entender aonde categorizar aquilo dentro da cabeça delas. Tem cabeça que tem uma pancada de gaveta, e aí dá para você explorar. Agora tem cabeça que, eu vou dizer assim, que são as cabeças mais modernas, é uma gaveta só, pessoas. E tá todo mundo lá dentro. Tanto faz o que você faz, quem é você, né? Enfim, acho que o que importa é o que você doa para as pessoas, o que você pode fazer para as pessoas. E isso é o mais importante, né? E acho que a intenção fala por tudo. E já deu para perceber, Jenny, que realmente é o que eu falo, né? Esse dia eu tava brincando com a minha esposa, eu falei para ela, a gente ia fechar um negócio, eu tava meio desconfiado do cliente. Eu falei, eu não sei, esse cara. Eu falei para ela, você sente uma coisa tipo. O cara parece. Não vou falar picareta, porque eu não conheço o cara, mas eu não fico confortável. Aí eu falei pra Carol, vamos levar um cachorro na reunião? Aí a gente põe o cachorro lá. Se o cachorro ficar latindo pro cara, tipo, eu falei, já a gente não fecha o negócio. Agora, se o cachorro simpatizar com o cara, a gente fecha o negócio. Pela questão da energia. Parece brincadeira, mas às vezes é mais ou menos a realidade, né? Meu, vamos sair da nossa conversa aqui, muito doido, e vamos entrar pro nosso tema mais ou menos aqui. Jenny, conta pra gente. Você falou que descobriu a sua diabetes aos 9 anos. Como que você descobriu? O que era? Como que você falou, putz, descobri que eu sou diabética? Teve algum sintoma? Você passou por alguma coisa? Como que foi? Foi muito louco. Eu fui no show da Xuxa, hoje eu odeio a Xuxa, não tô brincando. Eu fui no show da Xuxa, e daí, na época, eu tinha aqueles brinquedos de mola, sabe? E eu tropecei no cara que estava vendendo essas molas. Mas o cara foi tão estúpido comigo, tão grosseiro, o cara quase me bateu. Eu tinha isso 9 anos. E depois dessa situação, eu comecei a ficar bem apática, comecei a emagrecer, eu comecei a ficar muito amoadinha. E daí eu comecei a emagrecer repentinamente e comecei a ter enjoos, náuseas, né? E comecei a sentir dor na lateral, né, do corpo. E meus pais, foi uma época que o Cazuza, né, tinha falecido, então estava estourando aquela questão de AIDS em hospital, e meus pais estavam com muito medo de me levar no hospital. Então eles tentavam me dar salada de fruta com leite condensado, e tudo que eu comia, né, eu acabava devolvendo. E daí, até que chegou um momento que eu simplesmente não conseguia nem levantar, não tinha força para levantar. Meus pais tempo, Jenny, assim, de você... Desculpa te interromper, mas de você chegar nesse nível, assim, de tá regurgitando alimento da primeira hora que você se sentiu mal. É um mês, um ano? Nossa, bem rápido, né? Uma semana. Foi muito rápido. E tanto é que meus pais me levaram, quando eu tive um emagrecimento repentino, meus pais me levaram na pediatra. E daí, ela não pediu o exame de sangue. Olha isso. Ela não pediu o exame de sangue. Ela falou assim, esse esporão, espigão, sei lá o nome, a criança cresce repentinamente. Ela falou que era isso. Aí meu pai me levou para casa. Uma semana depois, me levaram para o hospital. Aí, chegando lá, as enfermeiras já estavam começando a preparar minha veia para colocar glicose. Aí passou um médico, daí o médico virou e falou assim, o que vocês estão fazendo? Aí elas, a gente vai colocar glicose nela, que ela tá desacordada. Aí ele falou assim, ele chegou perto assim dele, vocês já pediram o exame de glicemia dessa menina? Aí elas, não, a gente só vai preparar a veia e colocar glicose. Ele, não. Daí eu pede o exame agora de glicemia. Ele sentiu um cheiro de maçã verde, né, que é um cheiro característico. E pediu. Quando ele pediu, eu estava com 487.
de glicemia. Aí já me encaminhou para UTI, né? Tomaram as medidas lá e eu fiquei 4 dias em coma. Caramba, meu. Mas assim, dessa vez já entrou e ficou 4 dias em coma. E aí conseguiram controlar a glicemia. Conseguiram, porque assim, quando a gente descobre a diabetes, principalmente na infância, a questão de entrar em coma é porque a gente já não tem mais reserva alguma de insulina. Então, a glicemia de 487 para quase 500 é muita coisa para uma pessoa que já não tem mais nada no organismo, né? Diferente hoje que nós temos, né, a insulina, então a gente está tomando insulina, a gente ainda fica como uma reserva, né, durante um tempo, depois de administrada. Então, assim, uma glicemia hoje de 500, 800, a longo prazo vai fazer, né, mal, claro, mas como a gente tem essa reserva de insulina, não vai fazer com que a gente entre em coma, né? Mas para uma criança na época que não tinha nada de reserva, já foi muito grave, quase me levou ao óbito. Caramba, é isso aí, galera, para vocês verem, né? A importância do rápido diagnóstico, né? Entender o que está acontecendo, e é o que eu volto a falar. A falta de conhecimento do âmbito hospitalar aí acerca da diabetes. É muito doido. Jenny, não sei se você conhece, eu entrevistei ela há pouco tempo atrás, a minha presunção. Eu bati um papo com ela, com a Ju, a Ju Driasmi. Ela tem um tipo de diabético único no Brasil. Ela é a única paciente viva no Brasil com esse tipo de diabetes. Ela é uma diabética do tipo Driasmi. O pâncreas dela e o sistema metabólico dela tem uma retenção extremamente grande para insulina, extremamente grande. Então, para você entender, ela toma por mês 97 frascos de insulina. Ela toma por vez doses altíssimas de insulina. A glicemia normal dela é 800, 700, normal. A glicemia alta dela é 1.200, 1.300. E ela convive assim desde muito pequenininha, desde os 4, 5 anos. Ela já fez 2 transplantes de pâncreas com rejeição. Um deles, inclusive, deu até uma necrose do pâncreas, ela teve um coma. Se você ouvir, acho que no episódio 28 da primeira temporada, eu bati um papo com ela. E ela é do Rio. E aí, qual que é a pegada dela? Ela tá numa vaquinha, levantando grana. Ela precisa de 100 mil reais para ir para os Estados Unidos fazer uma troca de plasma sanguíneo para retornar para o Brasil e a janela de transplante de pâncreas dela aumentar. Porque hoje, com essa rejeição que ela teve recente, a janela é quase zero. Então ela, tá esperando para morrer. Ela tem lá 25, 26 anos, uma pessoa super nova. E eu contando para você agora, você imagina que você vai chegar para conhecer ela e vai ver uma pessoa de cama, zoada. E aí ela veio pra cá, pra São Paulo, ela tava um pouco tempo atrás. Aí eu fiquei sabendo, falei, pô, Ju, vou aí te ajudar. Ela e a mãe dela só, as duas na correria, venderam tudo que tinham, então tentando, né, batalhar pra conseguir salvar a vida da filha. Eu cheguei lá, ela tava de pé me esperando. Eu olhei e falei, mas cadê a Ju? Aí eu saí de lá em choque, eu saí de lá falando, meu Deus do céu, como que eu posso reclamar de qualquer coisa? Ela tem cirurgia no corpo inteiro. As insulinas que ela toma não pode ser que nem a gente toma, né? A insulina dela é intravenosa ou intramuscular. Tanto que ela tem um acesso aqui assim, ela toma insulina aqui, no acesso. E assim, a diabetes dela, ela falou, se eu medir agora, dá HI o tempo todo. O tempo todo. Ela falou, me dá aí um aparelhinho aí que eu te mostro. E quando ela chega em qualquer hospital, o cara faz o exame da glicemia, HI. Aí o cara faz de sangue, dá 1.200. O que o pessoal faz? Interna ela. Ela fala, não, eu sou Driasmi. E não existe um protocolo Driasmi no Brasil. Não tem um protocolo. Tem um médico que atende ela, que é um cara em São Paulo. Ela tem que vir pra cá pra poder fazer isso. Então ela fica nessa bagunça. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, tentando fazer o negócio. E o que falta, no geral, conhecimento médico. Interesse médico. Informações. Tipo assim, claro, o tipo de diabetes dela não é difundido, não existe nem muito entendimento sobre isso, porque a insulina não faz efeito.
não faz efeito. Ela falou que não entende muito se é no receptor, provavelmente ela deva ter nascido ou com um receptor menor na célula, que é onde a insulina encaixa e abre a célula para ela metabolizar a glicose, ou ela falou, eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é, mas eu não consigo metabolizar a glicose. E assim, imagina você com a diabetes 500. Mas sabe o que eu acho, Rafa? O quê? Nossa, mas sabe o que eu acho, sinceramente? É que, por falta de informação, às vezes tem mais pessoas com um diagnóstico desse que nem sabem. É tratado como Então, diabetes que não se trata. Não se trata. Aí o cara tá com a diabetes 600 e não falou, mas eu não comi nada, mas você não se trata. É isso. É muito ruim isso. E eu acho assim, que se tem um diagnóstico de um paciente que seja com um diagnóstico desse, o interesse devia haver, entendeu? E ter uma expansão desse diagnóstico, para que outras pessoas que tenham saibam que tem. Porque muitos falam, eu não sei o que acontece comigo e eu tô extrapolando. Mas às vezes a pessoa não tá. E é um diagnóstico desse, que eu, sinceramente, não conhecia. Eu quero saber a respeito disso também. Eu já escutei sobre aquele que eu acho que é hiperábio, que também é um diabetes que é incontrolável. Mas nem esse diabetes é considerado. Só que, assim, muitas pessoas que fazem um transplante só de pâncreas, que não é indicado para todo mundo, é por causa desse diabetes hiperábio. Você conhecia esse diabetes hiperábio? Não conhecia. Eu já tinha ouvido falar, assim, por cima, em alguma matéria, alguma coisa que eu li, mas não conhecia ele a fundo. Só depois que eu fui na EPAS. Sim. Ela fez o primeiro transplante. Algumas meninas que fizeram um transplante. Sim. O primeiro transplante dela foi o primeiro triplo transplante do Brasil. Uma coisa assim. O primeiro, acho que o único, uma coisa assim. Ela fez triplo transplante. E aí não deu certo o pâncreas, necrosou, deu maior problema. E agora, recentemente, ela colocou um outro pâncreas que também não deu certo. Também teve que tirar e tudo mais. Então, assim, desde os 4. Ela passou dos 4 anos aos 16, eu acho, dentro de um hospital. Vivendo dentro de um hospital, dentro da CTI do hospital. Aí ela fez o triplo transplante e ficou tipo 2 ou 3 anos curada. Aí ela foi pra rua, foi viver a vida dela e começou a ter problema de novo. Então, muito louco, né, meu? A gente, assim, claro, não tem como equiparar. Vou contar uma breve historinha pra vocês, muito breve, rapidinho. Tinha uma aldeia lá onde todo mundo tinha um monte de problema, e todo mundo vinha pro líder da aldeia e reclamava dos problemas aqui, meu Deus, meu problema. Aí o líder reuniu todo mundo, estendeu um varal de um poste ao outro da aldeia e falou, pessoal, vocês vão pegar o pior problema de vocês, vão escrever num papel e vão pendurar nesse varal. Aí todo mundo foi lá e pendurou os problemas. Ele falou, agora vocês vão lá e pega um problema que vocês acharem que tá bom pra vocês. E aí no final cada um acabou pegando o seu próprio problema. Porque começaram a ver que os outros problemas eram mó bucha. Meu, só tem bucha aqui, eu tô reclamando do quê, velho? Eu vou ficar com o meu problema, isso sim. Então é mais ou menos isso, né? A gente, às vezes, acaba não querendo comparar problemas, né? Porque o seu problema, às vezes, o seu espinho no pé dói mais do que a minha facada nas costas, né? Ó, falam que diabético tem 30%, sente 30% a mais de dor pelo sistema nervoso afetado, uma parada assim. Jenny, eu sou altamente resistente à dor. Altamente resistente à dor. Do nível assim, ó, de conseguir, se um dia for necessário, pegar um estilete e fazer um corte em mim para arrancar alguma coisa dentro e não ter aquele impacto da dor. Pô, eu quebrei o braço esses tempos atrás aí e, tipo, meu braço todo torto e o pessoal tá doendo. Eu falo, tá, mas, assim, eu não consigo ficar desesperado por essa dor. Então, é realmente, né? É uma concepção, cada um tem a sua cultura, sua história, sua força de vontade. E é por isso que você tá aqui. Jenny, conta pra gente, o que você já fez de tratamento? O que já rolou aí durante sua vida aí até hoje como tratamento para diabetes? Eu fiz o tratamento de insulinoterapia, né? Que é a insulina injetável. Utilizei as insulinas de caneta, né, durante um tempo. Mas, posterior a isso, o médico me indicou que eu começasse a utilizar a bomba de insulina. Isso ia estar estabilizando, né,
melhora a minha glicemia. E, de fato, até usei Lantus, porque sempre falaram que a Lantus era a mega maravilha, né, do universo, mas não deu certo comigo, a Lantus também. Hoje eu utilizo a bomba de infusão, e é assim, o sistema contínuo, né, e é a insulina uma log, 24 horas por dia uma log. E foi realmente a melhor opção que eu tive. Não é por causa das picadas que eu tomava, porque realmente é tipo você trocar o catéter, eu acho que é pior do que você tomar as injeções, sabe? Porque é realmente a agulha do catéter é punk. Tipo, meu namorado olha assim, eu colocando, ele fala, caraca, meu, ele põe a mão assim na cara, eu não ia aguentar. E tipo, eu falo, eu não enxergo mesmo. E vou e coloco, sabe? Eu vou no saco, né? Mas dá certo. Mas pra mim, assim, nunca foi um problema a injeção, entendeu? Tem gente que fala, eu não aguento injeção. Pra mim nunca foi um problema. Tirar sangue, tomar injeção, isso nunca foi um problema. Pô, que legal. E conta aí pra gente, lá no comecinho era o quê? NPH que você tomava? Era, o comecinho de tudo era o quê? NPH, regular? Como que foi? Bem no comecinho, te deram que tipo de insulina? Inicialmente era a regular, né? A gente não tinha ainda essa insulina rápida. A insulina rápida, ela começa a aparecer em 1996, né? Então, inicialmente era regular, os médicos indicavam uma vez só por dia, e tipo, a regular acabava né, a função dela no seu organismo e você não estava mais tomando nada. Posteriormente, eles começam a falar 2 vezes por dia, mas ainda assim, 2 vezes por dia às vezes era pouco, né? Porque como a gente não tinha rápida para estar liberando na hora que você absorve algum carboidrato, alguma coisa, então a insulina não era uma taxa, né, basal. Então ela dava aqueles picos assim, e você não sabia como conter esses picos. Você não tinha insulina rápida para combater isso. A gente às vezes fala, reclama, mas é uma coisa de doida. A diabética que participou do encontro diabeticando no Egito, lá não tem tratamento. Tipo, tem tratamento, mas lá não tem plano de saúde. Lá no plano de saúde não, desculpa, lá não tem tratamento do governo. O governo atende quem é funcionário público ou quem tem alguma relação muito forte ali. De resto, não tem. Então não tem. Claro, tem um hospital ali público que você vai lá, mas ela falou, putz, ninguém vai conhecer. Ela falou, e o egípcio não se cuida. Ele não tem essa coisa que nem o brasileiro. O brasileiro quer a saúde em dia. Ela falou que não. Ela falou, a alimentação do egípcio é carboidrato. Macarrão, arroz, não sei o que, é carboidrato. Ponto. Ela falou, e a gente toma muito chá. Muito chá. E o chá é adoçado com açúcar. Ela falou, é difícil achar adoçante aqui. É algo que o preço não é atrativo. E o egípcio, ela falou, aí eu fiz uma pergunta para ela, ela falou, olha que louco, não existe nenhum diabético referência no Egito. Tipo, não tem um Pablo, não tem um Biabética, não tem, não existe. Ela falou, aqui, ser diabético é vergonha, porque a sua saúde não é boa. Você é tipo alguém que tá com a saúde ruim. Então, quem tem diabetes, esconde. Não conta para não pode. Se alguém ficar sabendo, o cara se torna a vergonha do lugar. É como se fosse um. Você entendeu, né? Tipo, vocês também estão nos ouvindo e entenderam. É tipo, o cara não é bem visto no lugar. Olha que coisa de louco. Eu tô hoje num barzinho, na rua, num restaurante, aplico insulina até na testa e aplico para as pessoas olharem. E se alguém ficar olhando, eu fico olhando pra pessoa ainda assim, ó, aplicando insulina pra pessoa. Sabe, é isso. Lá no Egito, não existe. Ela falou, não existe. Então, ninguém tem interesse e o tratamento não. Ela falou, não avança, porque ninguém tem interesse. Então, a insulina é uma insulina de ação lenta, uma de ação rápida lá que tem ali mais ou menos. É tudo muito caro, não tem informação, não tem conhecimento. É isso. Ela falou, a gente sobrevive. Tanto que diabético morre cedo no Egito, por exemplo. Que louco, né? Tipo, putz, meu, não dá pra entender, realmente. Mas, Rafa, quanto tempo você tem de diabetes? Eu sou diabético há 26 anos já.
Eu tenho diabetes desde os meus... Na época, você tinha quantos anos quando você descobriu? Eu não lembro se de 5 para 6 anos ou de 6 para 7 anos. Foi em 93, mais ou menos. Na época que eu descobri, eu estava no ensino fundamental. E foi exatamente a época que o Cazuza morreu de AIDS. Então, essa questão da gente usar seringa levantava tantas hipóteses maldosas que acabou fazendo com que eu repudiasse a doença. Você não tem noção. Eu emagreci, eu tive o emagrecimento repentino, e daí as pessoas, o pessoalzinho da escola, né, não todos, alguns, tá, falavam que quem encostasse em mim ia pegar AIDS e ia morrer da mesma doença do Cazuza. Para você ter uma noção. Então, tipo de coisas, assim, que eu até entendo essa questão aí da moça do Egito, sabe? De tentar evitar que as pessoas saibam. Sim. Porque é difícil. E hoje eles falam de bullying, né? Fala, gente, vocês não sabem o que era bullying. Assim, minha mãe é diabética, minha mãe descobriu diabetes com 40 anos de idade. Eu sempre fui diabético, então a minha jornada de início na escola, com meus amiguinhos, eu sempre era o diabético. Eu era o diabetes. Lá o pessoal falava, ó, o diabetes aí. Tinha meu lanchinho na cantina. Eu lembro que eu tinha um benefício que eu podia ir no banheiro a hora que eu quisesse. Porque tinha na parada na escola, né? Tipo, tinha aqueles alunos que... Posso ir no banheiro, professora? Não, agora não. Tipo, meu, como não, velho? Eu quero ir no banheiro. Mas tinha, né, os negócios desses. Deve ter até hoje em dia. Eu não, era... Professora, tô indo no banheiro. Ok. E aí, qual que era o meu benefício? Alguém queria comprar bala na cantina, o cara dava o dinheiro pra mim e falava, vai lá no banheiro e compra uma bala pra você. Professora, vai no banheiro. Aí eu ia na cantina e comprava uma bala e voltava. Então, a minha diabetes era bem vista porque eu tratava ela com um bom humor. E eu nunca tive nenhum problema. E não tinha informação naquela época. E olha que legal. Eu não tive o agravante, por exemplo, do Cazuza. Porque é um agravante. Torna uma coisa louca. Uma pandemia de informação. Tipo, né? Uma informação falsa, 2 falsas, 3 falsas. Aí começa a virar a verdadeira. E aí, como você tem 3 informações, mesmo que falsas, aparecendo, você fala aquilo é verdadeiro. É o viés da confirmação. Acabou. E aí você acaba se perdendo um pouco nisso. Jenny, a gente agora sim vamos falar de você. Agora vamos falar o que interessa. Jenny, conta um pouquinho sua história. Conta um pouquinho, talvez a galera não saiba. A Jenny é uma pessoa que tem uma característica diferente na visão dela. Ela enxerga de uma forma diferente que a gente enxerga. Então, algumas coisas que nós enxergamos, ela não enxerga. Mas algumas coisas que ela enxerga, a gente também não enxerga. Então, eu queria que ela trouxesse um pouco disso para cá. Ela tem um projeto bem bacana aí para... Na verdade, é algo que vai acontecer em breve. O caminho ainda não está claro, mas que irá acontecer em breve. Então, ela vai contar um pouquinho desse projeto também. Enfim, é você que tem que falar agora, não sou eu. Jenny, fica à vontade. Se apresenta aí, conta um pouquinho sobre sua história, sobre o seu projeto. O espaço é todo seu. Bem, como eu falei, eu tenho diabetes desde os 9 anos. Eu tive uma dificuldade muito grande de aceitação. Minha mãe fazia tudo muito corretamente, assim, tipo, fazia tudo certinho, assim, de alimentação para mim. Então, até os 12 anos, 13 anos, que foi a época assim, que eu ficava em casa, sem sair, foi tudo perfeitamente. Tipo, eu fui bailarina até os 18 anos. Mas a partir do momento que eu comecei a ter uma certa liberdade, uma certa autonomia, e até, né, comecei a ganhar dinheiro, eu ia para fora e fazia o que eu não fazia dentro de casa. Isso foi por muito tempo. Escondia das pessoas que eu tinha diabetes, eu tinha muita vergonha, tá? Deixei de tomar insulina muitas vezes. Eu não tô sentindo nada mesmo, tudo bem, minha vida é super normal. E, tipo, não tomava insulina, sabe? Então, assim, minha mãe achando que eu tava fazendo tudo certo, minha filha faz tudo certo, e eu aprontando bastante. Quando chegou aos 21 anos, eu tive uma internação muito séria, eu desidratei, emagreci 7 quilos em uma semana. E fui parar no hospital. E daí, eu fiquei na UTI. Eu fiquei 5 dias na UTI, acordada. Então, eu via pessoas entrando vivas e saindo mortas. E daí eu falei, foi impactante para mim aquilo. Eu falei, eu não quero nunca mais voltar para cá. E realmente,
parei de ter a candidíase, que era uma característica minha. Eu menstruei aos 20 anos, para você ter uma noção. A médica relacionou isso possivelmente a um diabetes, tá? E durante toda a minha adolescência, eu usava absorvente por causa da questão de estar usando pomada, sabe? E para mim era uma coisa normal, eu achava que era questão de problemas ginecológicos. Eu nunca associei que era a questão da glicemia alterada por um longo tempo. E a nossa informação, naquela época, principalmente as pessoas que eram atendidas pelo SUS, não eram expansivas, né? Era uma informação limitada, né? Como eu falei, o tratamento não era essa evolução que nós temos hoje, então tudo era mais difícil. E daí, meu monitoramento, as fitinhas eram caríssimas, então, assim, para comprar uma fitinha era muito custoso para quem não tinha uma certa condição financeira boa, né? Então, eu tinha uma média, mas era difícil. Meus pais com 3 filhos, era muito complicado. Então, não eram pedidos exames detalhados, né, de fundo, assim, que pudessem estar investigando se está acontecendo algo, né, preventivo, né, exames preventivos. E daí, aos 21 anos, eu tomei a consciência, comecei a fazer tudo certinho. Porém, o tempo de descuido acabou me levando às consequências, né? Toda ação tem uma reação. Então, houve a reação. Com 22 anos, eu comecei a ter a perda visual, né? Eu gostava muito apesar de comer pra caramba, eu adorava fazer esporte, só que pela glicemia muito alta, então não adiantava muito, minha glicemia não reduzia, né? E eu fui assim, eu saí de manhã um dia e estava muito claro, e eu não conseguia ver o prédio branco que estava na minha frente. Eu tinha acabado de fazer exame de fundoscopia e o médico havia falado que não tinha nada na minha vista. Aí a gente retornou lá no médico, nós retornamos, e ele pediu outros exames, quando ele falou que eu estava com microhemorragias na vista, já me orientando a fazer laser na vista. Eu fiz laser durante 1 ano e meio, porém eu tive descolamento da retina esquerda, o que ele já indicou para fazer a vitrectomia. Fiz a vitrectomia, deu tudo certo. 3 dias depois o médico falou, olha, você já pode fazer da vista direita. Poxa, mas eu tenho 60% da visão, eu já tenho que fazer? Ah, você vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, então já faz logo. Entrei com 60%, saí com 3% de visão. O médico falou, você vai enxergar isso pro resto da sua vida. Aí eu falei assim, pô, mas eu não estou enxergando praticamente nada dele, agora a gente só opera a catarata. Aí eu falei assim, eu vou procurar outros meios, né? Fui para São Paulo para procurar alguém que ajudasse, porque eu tive a cicatrização hipertrófica na vista direita, que levou a essa perda repentina da minha vista, e tive um glaucoma na vista esquerda. A vista esquerda, perdida, eu fui atrás de tentar melhorar um pouco a qualidade da vista direita. Cheguei em São Paulo, no hospital de referência, que é a clínica Dr. Suel Abujamra, em São Paulo, maravilhosa, tá? Super indico. Lá, eles fizeram uma raspagem nessa cicatrização hipertrófica, o que melhorou minha visão em 5%. Então, hoje, eu tenho 8% de uma única vista, que é subnormal. Eu enxergo, assim, perifericamente, a minha vista, eu tenho perda periférica, tá? Eu não consigo ver as coisas ao redor. Horizontalmente, eu enxergo praticamente tudo embaçado. Então, é como se eu tivesse nadado por muito tempo, né, com o olho aberto. Vocês sabem como é. Quando você vem à superfície, retorna à superfície, é aquele embaçamento, sabe? Parece que colocaram, assim, um plástico na sua vista. E é assim que eu enxergo o tempo inteiro.
Acabei descobrindo também nessa época, isso porque o médico mesmo me orientou, falando assim, olha, geralmente as pessoas que desenvolvem a retinopatia diabética acabam desenvolvendo a nefropatia. Então, você procura um médico renal, né? Eu fui e realmente eu estava começando a ter a insuficiência renal. Ele não sabia se era crônica ou aguda. Aí, através de pedidos específicos, né, de exames, ele constatou que era a insuficiência renal crônica. Já me orientou a fazer o tratamento conservador, né, porque não é uma doença que tem cura, né, ela é progressiva, porém você consegue retardar, né, a progressão dela. E daí eu não tinha entendido isso na época, eu achei, eu vou fazer restrição alimentar e tal, e tipo, ela não vai progredir. Então, eu entrei numa dieta, assim, que a gente acha que a diabetes restringia algo. Com a insuficiência renal, eu aprendi, assim, que a diabetes é nada, né? E daí, eu cortei um monte de alimentos, assim, tóxicos, banana, sabe? Um monte de coisa, assim. E comecei a utilizar a bomba de infusão. Ele falou que seria a melhor opção, o melhor tratamento para que eu estabilizasse a minha glicemia. E realmente, estou completando 15 anos com a insuficiência renal e a deficiência visual. E realmente esse tratamento conservador e o tratamento com a bomba foram as melhores medidas para que evitasse o avanço, né, rápido dessa insuficiência renal. E junto, claro, com a prática esportiva, que posteriormente eu ter descoberto a deficiência visual, eu entrei assim numa vibe de eu não quero que ninguém saiba que eu tenho deficiência visual. E daí eu lembrei o que é que a não aceitação da diabetes tinha me causado. Aí eu falei assim, caramba, eu não posso entrar nessa, né, de novo. Eu preciso me aceitar. E eu me aceitar, todo mundo vai me aceitar. E daí eu comecei a trabalhar, eu prestei concurso público, passei no concurso público, comecei a ter foi a minha estrutura, meu alicerce, mas passei a ter outra convivência. Fui convidada a participar do atletismo PCD, e daí, para que eu participasse com outras pessoas em campeonatos de PCD, eu teria que me aceitar como deficiente. E daí eu falei, bora, agora é a hora, né? Abracei e aceitei, eu sou deficiente, eu tenho muito orgulho, sabe, disso, de poder estar ajudando na causa, sabe, de inclusão. Então, hoje, assim, minhas bandeiras são bem mais fortes, assim, que eu levanto. E participei durante 3 anos do atletismo, competi pela cidade, só que, assim, devido a uma pneumonia que evoluiu para uma tuberculose, eu tive uma perda de 40% da função pulmonar. Então, assim, para mim, assim, correr era um desafio tremendo. Eu era velocista. E daí eu corria, tipo, 100 metros, 200 metros em 15 segundos, sabe? E daí eu chegava, assim, morta, assim, no final da corrida, assim, com a boca roxa, assim. Minha mãe falava assim, meu Deus, peguem água para ela, sabe? Desesperada. E daí eu falei assim, não dá, correr não dá, vamos tentar outra coisa. Natação é maravilhoso para uma pessoa. E realmente, natação deve ser muito bom. Mas não para uma pessoa que não pode tomar anti-inflamatório. Aí eu comecei a fazer natação e tal. E daí eu desenvolvi uma tendinite no ombro. E como eu não posso tomar anti-inflamatório, eu fiquei fazendo 1 ano de fisioterapia e mais 8 meses de acupuntura. E daí eu falei assim, não quero mais esporte de alto rendimento, estou fora. E daí continuei fazendo musculação e tal. Até que, como eu trabalhava na Secretaria de Esporte, eu conhecia muitos atletas veteranos. E eu conheci o Cisco Aranha, que é um surfista campeão brasileiro e paulista, né, dos anos 80 e 90. E daí ele me chamou, olha, eu queria muito que você viesse trabalhar com a gente e tal, não sei o que, me chamou. E inaugurar a Escola Radical de Surf Adaptado de Santos. Não sei se vocês conhecem.
Mas é muito maravilhosa essa escola. Quem tiver oportunidade aí, venha conhecer, porque olha, maravilhoso mesmo. E daí eu falei assim, pô, um novo desafio. Eu estava há 11 anos trabalhando no local que eu estava. Eu falei, pô, eu gosto de desafio, vamos lá. Fui pra lá. Só que assim, ele virou e falou assim, eu não quero só que você seja funcionária da escola. Quero que você comece a surfar também. Aí eu falei, pô, ele tá louco, né? Falei assim, pô, eu não consigo nem me equilibrar direito, porque com a perda visual, eu acabei perdendo um pouco da coordenação, né? Aí eu falei assim, ele falou, mas eu queria, porque tem cego que surfa. Aí eu falei, pô, você tem cego que surfa? Eu com baixa visão também vou conseguir. Aí eu peguei e me arrisquei. Aí a gente começou a fazer aula funcional, ele dá altos toques, os professores lá são super motivadores, sabe? E daí, antes de estar reclusa por causa da pandemia, são 9 meses sem sair de casa, ele virou e falou assim, olha, hoje a gente vai pegar a prancha e você vai surfar sozinha. Eu falei assim, eu tenho até o vídeo dessa aula, depois se vocês quiserem, eu vou postar lá no meu perfil. Ele me falou, né, que eu falei, eu não enxergo, como é que eu vou fazer? Você vai sentir a brisa entrando e você vai sentir o fluxo levando. Mas foi exatamente. Não era preciso nem enxergar para conseguir ir, sabe? Eu dei as remadas alternadas e a onda entrou e eu senti a brisa, assim, levantei e surreal, assim, um equilíbrio, assim, que veio, assim, dos céus, assim, eu consegui. Parei só quando chegou, assim, na areia, sabe? Foi a coisa mais incrível que aconteceu para mim. Pô, que legal, Jenny. Eu me imaginei aqui também. Eu acho que deve ter sido... Eu acho que sentir é até mais fácil, porque eu já me arrisquei para tentar surfar e puta coisa. Eu ando de skate, andei muito de skate, muito. Andei bastante, fiz umas competiçõezinhas, enfim. Sou bom no skate, não sei hoje. Faz uns 10 anos que eu não subo em cima, mas ainda brinco, ainda quebro um galho. Agora eu fui tentar surfar, não dá não, meu. É difícil, você tenta subir no negócio, o negócio não rola, caía e me ralava no... Você acha que você não se rala no mar? O que é aquela prancha esfregando na barriga? Eu fui embora parecendo um porquinho todo vermelho, ardido, sem ter conseguido subir uma vez, sabe? Foi frustrado a primeira vez. Aí depois, algumas outras vezes, eu já tive uma manhinha. Mas o negócio é difícil, meu, realmente. Para quem não enxerga, eu imagino que tem que ser uma questão... Eu até vou utilizar isso a próxima vez que eu for tentar sentir mais, né? Querer atuar menos e sentir mais e deixar a coisa acontecer. Acho que funcionaria melhor, né? Exatamente. Não precisa fechar o olho. Vai que, mas assim, não precisa. Mas não fixa, entendeu? Tipo, tu fica compenetrado assim num foco, entendeu? Tu vai, tipo, eu mirei assim pra frente e falei, não tem jeito, tem até posições que eles ensinam, sabe? Pra manter o equilíbrio, o pé direcionado. Olha, gente, quem tiver a oportunidade de conhecer a Escola Radical de Surf Adaptado, venha conhecer, ou tipo, Rafa, vem aí, grava uma matéria, porque olha, meu, é inacreditável, o negócio é muito legal. E assim, tem patologias de todos os tipos. Tem pessoas que são tetraplégicas, sabe? Para mim, assim, estar ali é uma outra realidade, sabe? Me dá muita motivação. É aquela questão que você falou. Às vezes a gente fala, né? Ai, como tá difícil para mim. Pra gente seguir adiante, a gente tem que olhar pro lado. Se você olhar pro lado, você vai achar muita motivação para você seguir adiante. É isso mesmo, né, meu? E, putz, eu confesso, eu costumo ir para Santos, eu vou aí pro final dos últimos canais e tem uma moça aí que eu gosto de remar. Então a gente aluga um caiaque com ela e aí às vezes eu atravesso lá pro Sangava, enfim, eu faço a travessia do canal ali, faço a volta. Mas depois que eu quebrei o braço, eu nunca mais fui, porque eu quebrei o cotovelo. Então, eu não sei se imagina, eu vou estar dentro de um caiaque atravessando o canal. E toda vez que eu vou fazer isso, passo o navio. Pensou se no meio do negócio o cotovelo dá aquela travadinha? Já era, meu irmão. O navio não vai parar, velho.
Então eu ainda tô com receio de fazer essa aventura de novo, mas em breve farei. Eu fiquei com vontade de conhecer isso aí. Quando eu descer para Santos, com certeza. Você tem que ir com alguém que reme, né? Claro, porque eu também já atravessei. Quando eu falei pra minha mãe que eu atravessei, ela, você não é louca, menina? Você quer morrer no meio do mar, é isso? Mas eu atravessei com a minha amiga. Minha amiga remando, a gente foi de stand-up. Chegou no meio, assim, a gente parou, desceu ali, sabe? Porque o stand-up é uma boia, né? A gente parou e falou, nossa, sinta que maravilha. Lógico, não estava vindo navio, né? Não estava vindo navio. Mas foi, assim, uma sensação, assim, de muita, sabe? Liberdade, sabe? Não, eu fiz a travessia de caiaque sozinho. Caiaque pequenininho, caiaque de madeira, fiz sozinho. A Carol, que é minha noiva, foi com a moça, então foi a Carol e mais uma moça num caiaque, né, as duas juntas, e eu fui sozinho num caiaque. Então não tinha o que fazer. Se você nunca andou de caiaque, você não tem, eu não tenho como explicar qual é a sensação. A sensação seria você sentado numa gelatina e tentando. É muito louco, é só fazendo para você poder entender. E em breve, novas aventuras diabéticas aí. E, eu ia te perguntar, tava até aqui, ó, curiosidade. Eu deixei como curiosidade as aulas de surf, porque eu falei, meu Deus, que loucura, E eu vou mudar, então, já que você já contou a curiosidade, eu vou trocar. Conta sobre o projeto do seu livro, pra gente poder fechar o nosso papo aqui. Então, o meu projeto, ele surgiu porque, assim, logo que eu perdi a visão, eu entrei numa vibe, assim, de eu tenho que ajudar as pessoas, sabe? E eu comecei a entrar, na época, era no Orkut. Comecei a entrar nas comunidades e eu vi, assim, a desinformação do pessoal, ou o descuido, sabe? Tipo, os jovens, adolescentes, pessoas que tinham acabado de ficar diabéticas, e daí eu vi assim, hoje eu fui na festa, isso sem brincadeira, me dava muita raiva. Hoje eu fui na festa, diabetes, é o cacete, sabe? Eu fui numa festa, comi 2 latas de leite condensado, pra que insulina? Tomei 2 litros de Coca-Cola. Aí eu falei assim, pra que insulina? Aí eu falei, toma. Aí eu peguei e comecei a falar, não, você tem que se cuidar, porque tal. Daí eles viravam, e daí eles falavam assim pra mim, poxa, mas quantos anos você tem? Eu tenho 24, eu tenho 25 anos. Deixa eu te ver na webcam. Quando eu abri a webcam e eles me olhavam, eles, meu Deus, mas você é tão nova. Como isso pode acontecer com você? Pô, pode acontecer comigo. Aí eu falei assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que isso aconteceu comigo porque eu fui negligente, entendeu? Um tratamento preventivo é tudo para evitar isso. Se a gente fizer o monitoramento, porque assim, eu vejo que a diabetes não é uma limitação. A gente tem limite para alguma ação. E, no caso, a gente não vai sair sem estar levando a nossa insulina. A gente não vai sair sem estar levando o glicosímetro. Entendeu? Que são coisas, assim, primordiais para você controlar a sua glicemia. Agora, se você fizer isso, você tem liberdade para fazer qualquer coisa. Você tem liberdade para pular de paraquedas, se você quiser, entendeu? Só mete a sua glicemia. Veja como está. Sabe, se você tá... Eu não vou fazer uma atividade física se eu tiver com uma hipoglicemia. Então, eu vou monitorar minha glicemia e vou me alimentar de maneira que eu não vá ter problemas. Eu já tive problemas fazendo atividade física na praia, sabe? Por quê? Porque eu não monitorei antes. Eu não comi nada. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai mediando. E daí, eu falei assim, eu preciso compartilhar com as pessoas o que foi a negligência da minha vida para evitar que elas cometam os mesmos erros que eu. Porque se fizerem as coisas diferentes do que eu fiz, dificilmente vão ter alguma complicação. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse feito um tratamento preventivo e tivesse levado a sério o monitoramento, hoje eu não estaria vivendo isso. Porque hoje a minha vida com diabetes é incomparável ao que era antes, né? Sem contar as complicações que eu tenho, mas assim, eu consigo administrar.
Então, se eu tivesse feito isso desde o início, hoje eu não teria as complicações. E eu tenho certeza que eu não teria. As pessoas podem falar, como você sabe? Porque eu sei, eu não teria. Sabe? Porque eu conheço pessoas que têm ao mesmo tempo que eu. Meu médico, meu endocrinologista é diabético. Ele tem o mesmo tempo que eu. E ele não tem complicação nenhuma. Entendeu? Então, quer dizer, foi um descuido meu. Eu sei que existem outros fatores, mas se eu tivesse um monitoramento, tivesse verificado a minha glicemia alterada, eu teria combatido isso. E não teria tido por tempo tão longo. Então, a minha vontade de estar ajudando, principalmente as pessoas com diabetes, de não estarem caminhando sobre as mesmas pedras que feriram os meus pés, me levaram a estar escrevendo e compartilhando a minha história. Mas o projeto não é apenas para as pessoas com diabetes, mas para todas as pessoas que estejam enfrentando alguma dificuldade, algum desafio, e também com o meu intento de estar promovendo a inclusão. Porque eu, adentrando no universo das pessoas com deficiência, eu vi como é difícil ser deficiente, sabe? Como é difícil as pessoas olharem para as pessoas com deficiência e perceber que elas não são incapazes, que há possibilidade, sabe? Que é só você estar valorizando, estimulando, motivando as pessoas. Então, para tudo, eu sou formada em psicopedagogia. Eu sempre soube que, assim, uma criança que tivesse alguma dificuldade, a gente não tinha que ficar ressaltando as dificuldades dessa pessoa, mas a gente tinha que estimular as virtudes dela, para que a gente estivesse apoiando e motivando essa pessoa a estar ressaltando as suas virtudes. Se a gente fica apontando as coisas que não estão certas, a gente vai estar pregando um derrotismo para essa pessoa. Então, o mais importante na vida é a gente estar estimulando e motivando as pessoas. Jenny, incrível o que você falou, de verdade. E eu pensei, veio o seguinte viés pra mim, né? Caramba, se a Jenny é uma pessoa super motivada e super pra cima, né? Dá pra perceber que você não tem um problema, você tem uma questão que você tá bem resolvida pra você. É assim, imagina pra quem não tem esse esclarecimento, né? Tipo, imagina a dificuldade. Eu também, eu sinto a mesma dor que você sente. Eu também sou da época do Orkut. Olha que louco, o meu tratamento diabético começou a mudar quando uma pessoa chamada Ceres Prado, eu até bati um papo com ela um tempo atrás, daqui a pouco ela vem participar do podcast aqui, eu bati um papo com ela numa comunidade do Orkut há, sei lá, 15 anos atrás, e ela me falou que existia uma insulina que baixava a glicemia em 15 minutos. Eu falei, como assim? Ela falou, tem uma insulina, chama Novo Rapid, você compra e meia horinha a sua glicemia baixa. Eu falei, não, para com isso. Eu tomo uma que é NPH, mas não baixa. Eu falei, eu tomo mais insulina e não tinha nenhuma noção de quantidade de carboidrato, eu não tinha noção. E eu sou um cara esclarecido, curioso, passava numa endocrinologista particular, passava eu e minha mãe. Minha mãe, como já tinha essa médica de muito tempo, minha mãe descobriu diabetes com 40, quando ela estava com uns 48, mais ou menos, eu descobri a minha. Então ela já passava 8 anos com uma médica. E era particular, porque na época não tinha endocrinologista de plano de saúde. E a gente pagava mensalmente para passar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não lembro. E eu lembro que eu chegava na médica, ela pegava meus exames, ok, aí como que tá? Tudo bem? Tudo certo? Ah, beleza, vocês voltam daqui, tá aqui a receita de vocês, valeu, tchau. Era isso, essa era a endocrinologista. Tipo, eu nunca fiz um fundo de olho, ela nunca me pediu um exame, vamos ver como que tá seu rim? Ela nunca falou, vamos ver como que tá, sei lá, vamos ver como que tá... Tira seu tênis aí, tira sua meia, deixa eu ver como que tá seu pé. Ah, doutora, não, deixa eu sou médico, eu quero ver como tá seu pé. Entendeu? Sabe, coisas assim, pô, nessa última médica que eu vim agora, eu passei 1h30 em consulta com ela, fiz balança de bioimpedância, circunferência abdominal, ficamos falando de ajuste de insulina, contagem de gordura, tipo, uns papo louco. É isso, né? É isso. E eu acredito muito, 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 muito que a informação é a detentora aí das grandes mudanças, né? Eu acho que, infelizmente, sabe o que parece? Que tem pessoas que sabem, mas falam, peraí, se a gente contar para todo mundo, como que a gente vai manipular as pessoas? Não tem como, então a gente não pode contar. Vamos continuar tratando elas dessa forma.
E até para o governo é burro isso, porque pô, o governo está gastando mais dinheiro, mais tempo, mais recurso. Ele poderia ser mais eficiente. Eu não consigo entender, de verdade. Então, eu tô tentando buscar entender isso para tentar modificar onde for possível. Sabe que eu, né? Eu vi você. Eu vi você falando da questão da médica que não pedia fundo de olho. Não pedia... Exatamente isso que aconteceu comigo. E o atendimento, no caso, era pelo SUS. Então, assim, eu acho que o SUS limitava mesmo. Devia falar assim, olha, não fica especificando pedidos de exames. Assim, se tiver já a gravidade no caso, aí você especifica. Então, assim, uma burrice, porque, assim, não é um tratamento preventivo. Ou seja, posteriormente ou futuramente, essas pessoas vão ter um problema e o SUS vai ter um gasto muito maior, sabe? Então, assim, peça um exame de fundo de olho, peça o exame, né, para ver aí como é que está a função renal, sabe? E veja como está a situação para poder fazer com que isso não evolua, sabe? E daí eu falei, caramba, que burrice. E eu participei de uma live na semana passada com a doutora Júlia, que é uma endocrinologista pediátrica. E ela fez essa pergunta para mim. Você nunca fez exame específico do rim? Nem fundo de olho? Eu falei, olha, eu só vim fazer depois que eu tive as consequências. Antes, nunca me foi pedido. É muito louco, porque, 14 anos de diabetes, ela falou assim, hoje, são 5 anos, já começam a fazer um processo investigativo. Então, quer dizer, é um tratamento preventivo. E assim, que nem hoje, né, eu sou muito curiosa. Então, assim, se tem alguma coisa, alguma possibilidade, eu vou lá e levo a proposta para o médico, né? Falo, olha, eu queria fazer isso aqui, será que dá? Será que não dá? Então, assim, se surge alguma coisa assim, que possa estar melhorando, né, a qualidade de vida, eu vou lá e falo para o médico, doutor, tal, vai me fazer mal? Não vai? Ah, então tá bom, então eu quero aderir. Entendeu? Então, assim, busquem informação, sabe? Porque às vezes a informação realmente é sonegada a nós. Então, busquem informação. É importante a gente ter médicos que a gente confie, que a gente vê que é parceiro, que é amigo. Isso é muito importante. A gente ter um médico como... Porque, assim, eu vejo que assim, a evolução do médico é com um tratamento satisfatório. Se eu não tiver um tratamento satisfatório, não está tendo um resultado legal. Então, eu acho que tem que ter uma parceria. Eu trabalho aqui, né, a favor do meu monitoramento, e ele lá para fazer o melhor por mim. Hoje eu vejo assim. Então, eu estou há 8 anos com o mesmo médico, porque eu sempre fui assim, um macaco de pular de galho em galho. Sempre era culpa do médico também, tá? De não estar dando certo as coisas que eu estava fazendo. Meus médicos já estão há mais de 8 anos comigo, entendeu? Então, hoje eu compartilho o meu histórico, eu tento fazer o possível para que eles saibam de tudo que está acontecendo, sabe? O atendimento é em conjunto, não é só a culpa dele ou minha, é uma parceria. É isso aí, Jenny. Eu acho que além de você encontrar o seu médico, né, o seu médico também tem que te encontrar. Acho que é bem importante essa troca. Também, exatamente. Né? Tem que ter um interesse recíproco, senão é só dinheiro para o médico e aí você também acaba levando de qualquer jeito. E é a nossa saúde, né, o que está em jogo, é a continuidade, quanto que vale mais um dia na Terra para você, né? Exatamente. A hora que você tem uma confiança, não tem jeito, né? E você percebe, eu acho que você tem o sentimento, né? Que nessa última médica que eu fui agora, tive o sentimento de que, bateu a coisa certinha e tudo mais. Enfim, né? É incrível. Jenny, muito obrigado pelo seu tempo. Foi incrível aí o nosso bate-papo. Pessoal, os meios de contato da Jenny vão estar aqui na descrição do episódio. Estão lá na nossa página também, aí na postagem, vai estar tudo descrito lá. Espero que a gente ainda se encontre algumas vezes. Claro, fica à vontade. Eu não falei da questão da vaquinha, né? Boa, porque assim, o livro, eu não vou ter lucro algum, tá? Na publicação, não vou ter lucro. Então, assim,
eu gostaria muito de estar financiando sozinho, tá? Mas para mim é impossível. Eu não tenho como, infelizmente. Então, assim, a gente acabou fazendo uma vaquinha virtual para tentar, né, arrecadar um valor, o valor é de 25 mil, só que, assim, o site retém 7% do valor. Hoje a gente tem já 4.370. Então, a gente fez essa vaquinha porque, assim, se muitas pessoas, né, aderirem, né, à proposta e, tipo, darem um valor, por menor que seja, isso é muito bom para nós, sabe? Porque quanto mais divulgação, mais propagação, mais difusão, a gente tem mais chance de estar publicando isso. E não é por mim, é por muitos, sabe? A minha intenção é estar ajudando as pessoas, de todo o meu coração. É uma realização na minha vida, sabe? Que eu tente evitar que as pessoas cheguem ao ponto que eu cheguei. Mas, se acontecer alguma adversidade em sua vida, tenham força e motivação para seguir em frente. Então, assim, o site é www.vaquinha.com.br. Essa primeira vaquinha é com K, /vaquinha, segunda vaquinha com Q, /vida que segue o livro. No Vida que Segue tem um hífen separando cada palavra, tá? Por favor, gente, divulgue, sabe? Vamos estar difundindo isso, porque eu acho que vai estar ajudando muitas pessoas. Eu tenho certeza, conte comigo, Jenny, tenho certeza que o que for e da forma que for será. Agradeço muitíssimo o seu tempo aí, foi um bate-papo bem bacana, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aqui, galera, na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo no mesmo Diabético Canal. Eu ia falar Bate-Canal, mas é o Diabético Canal. Tamo juntos. Obrigado aí por ter nos ouvido até o final e até a próxima semana. Valeu, galera. Fui!